Olá, olá, super boa noite. Eu estou aqui olhando para o lado e olhando para cá, não sei se começou. Super boa noite, boas-vindas. Aliás, boa noite, boa tarde, bom dia, né? Dependendo do horário que você está assistindo essa aula especial. Alexander, como assim uma aula? Hoje é uma aula especial com a nossa super convidada. Então, fica aí que eu vou falar daqui a pouquinho. Ela vai entrar aqui, você vai se surpreender e vai, com certeza, aprender bastante, tá? Então, vamos fazer o seguinte. Qual é o tema? O que a gente vai conversar hoje? O que faz alguém perder o interesse? O que faz alguém se afastar? O que cria o sentimento de abandono, de rejeição? De onde vem tudo isso? Sabe aquela sensação de, peraí, parece que eu estou buscando o tempo todo a aceitação de alguém, eu estou me sentindo abandonado, abandonada, estou me sentindo rejeitado, rejeitado. O que está acontecendo? Então a gente vai falar muito sobre isso hoje. Está na hora de você dar um mergulho dentro da sua essência. E para isso, hoje eu trouxe uma convidada super, super especial. Eu quero que vocês recebam ela com muito carinho, o mesmo carinho que vocês me recebem aqui. Tirem dúvidas e conversem bastante com ela, porque hoje é um momento especialíssimo para vocês, tá bom? Seguinte, eu vou pegar um momento aqui só para tirar as dúvidas de vocês, ok? Beleza? Bom, hoje vamos falar com Neide Moreira. A Neide, ela é professora e supervisora do processo Hoffman. O que é o processo Hoffman? É simplesmente o mais profundo curso de autoconhecimento que existe na atualidade. Está extremamente profundo, é um curso realmente transformador e ela é professora e supervisora, ela está trabalhando no processo Hoffman, completamente dedicada há mais de 30 anos. E, ao longo desse tempo, ela deixou a advocacia, que foi sua primeira paixão, e buscou o seu aprimoramento como ser humano e terapeuta através de outras formações, como psicanálise, coaching, hipnose ericksoniana, muita coisa, hein? Master Avatar, além de Reiki e barras de Access. Então, hoje ela é também consteladora familiar sistêmica que realiza o propósito de ajudar as pessoas a transformarem as suas vidas. Então, receba com muito carinho Neide Moreira. Tudo bem, Neide? É uma honra te receber. Tudo bem? Boa noite, Alex. Boa noite a vocês que estão assistindo. Obrigada pelo convite, Alex. É uma honra estar aqui e é uma honra estar falando com as pessoas que te acompanham. Muito obrigado pela participação, obrigado pela presença. Com certeza vai ser uma noite de muito aprendizado, então eu já estava até falando para o pessoal, né? Absorvam bastante, inclusive peguem papel e caneta para anotar algumas coisas que a Neide vai falar para vocês aqui. Neide, geralmente eu gosto de começar assim, meio que pé na porta, já assim. Sabe aquela sensação de abandono que as pessoas têm assim, e os relacionamentos às vezes terminam dessa forma, por causa dessa sensação? Por quê que fica essa sensação assim? Por que meus relacionamentos sempre terminam em abandono? É uma queixa comum. Por que isso acontece? Veja, eu poderia dizer que a culpa é do outro, não é sua. E aí você ia ficar feliz por 5 minutos e iria certamente começar um outro relacionamento em que aconteceria a mesma coisa. O que eu quero dizer com isso? Não importa o que aconteça no seu relacionamento, é importante que você assuma a responsabilidade pela sua parte. Se os seus relacionamentos terminam em abandono, olhe para você, olhe para suas atitudes ou para aquilo que você não fez ou aquilo que você cobrou. O fato é, esses abandonos que você vive na sua vida certamente tem a ver com a sua história. É claro que nós não vamos esquecer a parcela do outro, do seu companheiro ou da sua companheira. É claro que tem a parte dele, só que é a parte dele que tem a ver com a história de vida dele. Agora, se você tem essa sensação de abandono, e se essa sensação de abandono fica muito grande, isso é um sinal de que ela está conectada à sua história de infância, lá atrás. E aí você vai dizer, de novo, essa história de infância, essa história de criança ferida, a culpa é do meu pai, a culpa é da minha mãe. Não. A questão não é a culpa é da minha mãe, é culpa do meu pai. O fato é, nós fomos gerados
por pai e mãe, que são seres humanos, que acertaram muito. Senão nós não estaríamos aqui hoje. Você não estaria assistindo a uma live como essa. Você não estaria querendo ser um ser humano melhor. Eles acertaram muito, mas erraram também. E o fato é que eles foram os nossos modelos. Se você parar para observar os seus relacionamentos, quaisquer, mesmo os relacionamentos amorosos, relacionamentos com amigos, com chefes, tem a ver com a sua relação com pai e mãe, e a relação que você viu os dois terem. Nós, inconscientemente, reproduzimos na nossa vida adulta e nos nossos relacionamentos o mesmo relacionamento dos nossos pais. Ah, mas eu casei, você está querendo dizer que eu casei com uma pessoa parecida com o meu pai e eu sou parecida com a minha mãe? É, exatamente. Pode ser o contrário. Pode ser que você seja parecido com o seu pai e ela ou ele com a sua mãe. Pode ser que você seja uma mistura dos dois e o seu companheiro ou sua companheira seja também uma mistura dos dois. O fato é, este abandono que nós sentimos hoje, ele fica tão grande, por quê? Porque ele faz com que nós voltemos a um trauma infantil. A dor do nosso abandono quando nós éramos vulneráveis. Todos nós nascemos autênticos, mas ao mesmo tempo nascemos vulneráveis, dependentes, indefesos. Isso, todos nós fomos esse bebê indefeso. E mesmo na vida adulta, muitas vezes nós voltamos a este lugar. Por quê? Porque na nossa infância, por mais que o nosso pai e a nossa mãe tenham acertado conosco, houve momentos em que eles falharam. Houve momentos em que eles não estavam lá, presentes, quando nós precisávamos. Então, aquela sensação de abandono que eu tive lá na minha infância, quando eu era um bebê, quando eu era criança, quando eu tinha 3, 4, 5 anos, volta, mesmo na vida adulta. Por quê? Porque eu estou emocionalmente em desequilíbrio. Eu hoje sou consteladora. Na visão do processo Hoffman, que é o curso que o Alex fez, e ele é um super fã do processo, e eu também, porque foi transformador na minha vida, há 35 anos eu fiz o processo pela primeira vez. E lá a gente aprende que nós somos programados pelos nossos pais. E por amor a eles, para sermos aceitos pelos nossos pais, nós copiamos os comportamentos deles, tanto os positivos quanto os negativos. E nós vamos para a vida e nós nos esquecemos que copiamos. Chegamos na vida adulta e podemos pensar, não, eu sou super autêntico, não tem nada a ver com meu pai, não tem nada a ver com a minha mãe. E quando você faz um trabalho de autoconhecimento, ou você faz um processo terapêutico, ou você faz, às vezes, a leitura de um livro, ou um filme, muitas vezes nós temos insights, e aí a gente fala, puxa vida, olha, eu estou fazendo igual ao meu pai, olha, estou fazendo igual à minha mãe, puxa, eu não gostava quando meu pai fazia isso, e eu estou fazendo igual. Se você tem filhos, então, bingo, certamente você repete com seus filhos o mesmo que seus pais fizeram com você. O fato é, a dor do abandono tem a ver com a nossa história. Hoje eu sou consteladora, e a constelação, ela é uma técnica que está dentro da visão sistêmica. O que é isso? Nós vivemos num sistema, nós nascemos num sistema, a nossa família. Aí nós crescemos, vamos para a escola, outro sistema. Na vida adulta, entramos numa empresa, ou fundamos uma empresa, enfim, outro sistema. Nós nos casamos, formamos um outro sistema. Então, nós aprendemos pela constelação que nós somos ligados a pessoas que vieram antes de nós, aos nossos ancestrais, que podem ser mãe, pai, avós, bisavós, pessoas de lá de trás, minha família é italiana, quem veio foi o meu bisavô. Pode ser que você nem tenha conhecido essas pessoas e esteja ligada a elas.
Então, se lá atrás houve uma situação de abandono, pode ser que você, por amor, por fidelidade a esta pessoa lá atrás, você carrega esse sentimento. É inconsciente, entende? E aí você, inconscientemente, dá um jeito de atrair pessoas que te abandonem, ou você tem algumas posturas que geram o abandono. Não sei se eu... É difícil, né? Nós falarmos de algo tão amplo como o abandono, que é a nossa dor primeira, é a nossa dor mais profunda e a que é a maior que nós temos. É para esse lugar de abandono que nós vamos na nossa vida adulta, quando nós nos sentimos vulneráveis, quando nós nos sentimos inseguros. Né? O medo do abandono, muitas vezes, se você é a pessoa que fez essa pergunta, por que os meus relacionamentos sempre acabam em abandono? Se você viveu experiências hoje nos relacionamentos em que houve um abandono, pode ser que você entre no relacionamento com medo de ser abandonada. E aí você, inconscientemente, acaba não entrando de cabeça na relação, entende? Talvez você não esteja inteira. E aí o outro acaba se sentindo rejeitado. E aí pode ser que o outro vá embora. O fato é, sempre que você tiver alguma dificuldade no seu relacionamento, qualquer que seja ele, traz para você. Observe-se. O que eu estou sentindo? O que eu estou fazendo nessa relação? Como é que eu estou tratando a pessoa que eu quero que fique perto de mim? Porque a solução está em você. Muitas vezes, por essa carência que nós tivemos lá na nossa infância, ou por estarmos ligados a alguém da nossa ancestralidade, nós sentimos a necessidade de viver o abandono, para que nós possamos dizer, ai, eu faço parte da minha família. Olha, minha mãe foi abandonada, eu também estou sendo. Meu pai foi abandonado, eu também estou sendo. Então eu sou igual a eles. Então eu posso ser aceito, eu posso fazer parte. É muito louco isso que eu estou falando. Mas nós, emocionalmente, quando estamos regredidos, quando estamos infantilizados, nós entramos na dinâmica da criança. E muitas vezes nós procuramos nos nossos relacionamentos aquilo que o nosso pai e a nossa mãe não nos deram lá na infância. E aí, gente, é a maior roubada, né? Porque o outro não vai nos dar aquilo que faltou. Eu acho que é uma parte da resposta, pelo menos. Uau, incrível e extremamente profundo, né? Porque o que acontece? Às vezes estão ali dois adultos, né, se relacionando, mas com atitudes, comportamentos completamente coerentes a um comportamento infantil. A criança que se foi um dia que está agindo ali em busca de amor, em busca de atenção, em busca de preencher um vazio, um buraco emocional que está ali e a pessoa não consegue entender por quê. Que eu estou sempre buscando atenção, por que eu estou tendo essa atitude. E o que você disse, Neide, é muito do que as pessoas não conseguem entender, dessa atitude infantilizada dentro de um relacionamento adulto. E eu costumo dizer que hoje em dia vivemos quase que uma epidemia de relacionamentos mimados, assim, que duas pessoas estão ali se relacionando, mas como se fossem duas crianças se relacionando. Eu recebi aqui uma dúvida, até separei, que é da Dalva, que eu considerei ela bem relevante para você aprofundar um pouquinho, que é o seguinte, a Dalva diz o seguinte, o problema é que eu não tive pai, mas não tive o carinho da minha mãe, só tive pancadas. Então, uma criança, assim, que durante a infância sofreu bastante, teve uma infância, assim, difícil, como lidar com esse tipo de situação? Então, Dalva, você teve pai. Um pai que te abandonou. E isso é algo que vai marcar a sua vida.
Na verdade, mesmo nós que tivemos pais que estavam conosco na nossa infância, mesmo presentes na nossa casa, temos esta sensação de abandono. Agora, você diz, eu não tive pai e também não tive o carinho da minha mãe, só pancadas. Ou seja, é muito louco isso que eu vou te falar, Dalva. Mas essa é a linguagem do amor. É isso que a sua criança aprendeu a chamar de amor. Então, muito provavelmente, hoje, você viva um medo muito grande de ser abandonada, muito grande de ser traída, como a tua criança foi, quando seu pai foi embora, e pode ser também que você abandone antes de ser abandonada. Na verdade, não tem uma regra, né? Não tem assim, então ela não teve pai, então ela apanhou da mãe, então isso significa, não. Tem várias possibilidades, né? O fato é que isso na tua história reverbera na tua vida hoje. E esse sentimento de abandono que você viveu do seu pai, e esse sentimento de rejeição que veio da sua mãe, que eram as duas pessoas que para a tua criança eram os modelos de amor, de carinho. Então, se você não fizer um trabalho profundo de autoconhecimento, se você não assumir a responsabilidade por transformar a sua vida, a sua história está lá. Ela não vai ser mudada, mas você pode mudar daqui para frente. Então, se você não fizer algo para ressignificar isso que aconteceu na sua vida, honrar isso que aconteceu e aceitar, Dalva, você vai topar, você vai encontrar vários abandonos na sua vida. E não é uma praga que eu estou rogando, não. É uma constatação. Por quê? Porque é como se você buscasse no abandono a prova de amor. E isso é uma atitude infantil, né? É uma atitude carencial infantil. Pela constelação, pela visão sistêmica, o que acontece? Nós nascemos e nós somos um bebê que precisa do acolhimento. De alguma maneira, Dalva, eu estou falando Dalva, mas isso serve para todos nós, né? Nós nascemos e fomos suportados, nós fomos cuidados, porque senão não estaríamos vivos, né? Nós fomos cuidados, talvez não da melhor forma, por alguém que nos acolheu no mundo e cuidou de nós e nos alimentou. E aí nós vamos crescendo e vamos nos aproximando de quem faz a função paterna. Se você não teve pai, alguém provavelmente fez essa função paterna. Pode ter sido uma mãe, pode ser uma cuidadora, pode ser uma avó. Alguém cuidou desta criança, se não o pai, para mandá-la para a vida, sabe? Para dizer, agora vai para a vida. Né? A mãe é acolhimento, é suporte, é você com você, e o pai vai para a vida. Se você não teve, se houve falhas na função paterna, você hoje tem dificuldades de encarar a vida, de ir em direção a novos projetos. Se você teve falhas na função materna, você entra numa carência. Você muitas vezes espera que alguém cuide de você. E é isso que o Alex falou agora há pouco, das pessoas mimadas, né? Que ele diz, os relacionamentos são... Eu vejo muitas pessoas mimadas, querendo que o outro faça do seu jeito, etc. Isso, certamente, foi uma falha lá atrás, na função materna. E a pessoa, na vida adulta, se infantiliza, tem atitudes infantis, de querer que o outro dê a ela aquilo que o pai e a mãe não deram. E aí vai haver sempre uma decepção, porque o outro não consegue nos dar aquilo que os nossos pais precisavam dar e não deram.
O outro não pode suprir a nossa carência. Então, eu estava dizendo que o que é, para o sistema da constelação, o que é o saudável? É a criança nasce, a mãe acolhe, faz a função materna, aí com mais ou menos uns 2, 3 anos a criança vai indo para o lado do pai, o pai fala da vida e manda para a vida, ensina, faz a criança conhecer novas coisas, aprender novas coisas, ganhando segurança para ir para o mundo, para a aventura. E aí a criança vai crescendo e vai se afastando, tanto da mãe quanto do pai. Se afastando, porque ela vai ganhando novos conhecimentos, novas vivências. E aí ela entra na vida adulta, entra a sexualidade, ela entra na vida adulta, e aí ela, com o pai e a mãe no seu coração, vai cuidar da sua própria criança, entende? Ela não precisa, a criança não vai mais precisar de pai e mãe. É como se o adulto dissesse: mãe, pai, valeu, vocês fizeram tudo que vocês sabiam, vocês deram o melhor de vocês, eu agradeço. Eu vou levar tudo de bom que vocês me ensinaram e eu vou deixar com vocês os seus problemas, os seus traumas, as suas limitações, e com vocês, dentro do meu coração, e dentro do meu coração, vocês se amam e vivem em harmonia. Eu vou cuidar da minha criança. E aí você, adulto, cuidando da tua criança, dando para a tua criança aquilo que ela precisa, você está pronto para se ligar a uma outra pessoa, a um outro adulto que também tem uma criança que ele cuida quando estiver saudável. Então, daí você vai me dizer: puxa, mas eu não tive pai, eu não tive mãe. A única pessoa que pode acolher a sua própria história, Dalva, e honrar, porque assim, com tudo que veio atrás de você, com tudo que as pessoas que vieram na sua família antes de você viveram, você chegou aqui, você é quem você é. E certamente, não estou aqui defendendo os seus pais, não, mas certamente, tudo que eles fizeram tem a ver com a história deles. Tem a ver com tudo que eles viveram e com os antepassados deles viveram. Eles não podiam fazer diferente. Assim como você e eu também muitas vezes não conseguimos fazer diferente do que fazemos. A gente gostaria de ser mais feliz, a gente gostaria de ser mais calma, a gente gostaria de ser mais justa, a gente gostaria, nem sempre consegue. Então, acolha qualquer que seja a sua história. Isso serve para todos nós. Acolha a sua história. Porque você, acolhendo, aceitando e honrando a sua história, deixando a sua história atrás de você, ela te impulsiona para a vida. Se você fica olhando para o que os seus pais fizeram, para o que eles não deram, para o que eles falharam, você fica de costas para a vida. E aí você vai se dar mal. Você não vai ser feliz. Então, quando você vira e deixa a tua história, por pior que ela seja, por mais dolorida que ela seja, quando a tua história fica atrás de você, você pode ir em direção à vida. Perfeito. Assim, quando você fala sobre alguns comportamentos assim que vêm de como se fosse uma espécie de autossabotagem, a pessoa, inclusive hoje até tem a chamada, né, síndrome do dedo podre, né, eu escolho as pessoas erradas. O que acontece? Só pegar uma dúvida aqui, ó. Deloni colocou o seguinte: por que eu detesto mentira e atraio homens que mentem? Tenho medo de não conseguir confiar. E isso é bem comum, esse processo do chamado dedo podre, escolher a pessoa que realmente não vai construir um relacionamento saudável, vai ter um relacionamento tóxico, às vezes um relacionamento abusivo, e que as pessoas ficam se destruindo. O que acontece? Essa autossabotagem nesse nível e apontar o dedinho e escolher aquelas pessoas que vão construir esse nível de relacionamento. Ok. Sempre que eu atendo casais,
Às vezes eles ficam bem bravos comigo, sabe? Porque quando eu falo com eles separadamente, e aí sempre assim, não, porque meu marido, daí eu atendo o marido, porque é minha mulher, e aí o que eu peço? Eu peço para que eles façam uma lista das queixas que eles têm com relação ao outro. E aí eu falo, não, mas faz uma lista mesmo de tudo que você não gosta do seu marido, de tudo que você critica o teu marido, de tudo que ele faz de errado, de tudo que ele mente, de tudo que ele é falso. Vai lá e faz tudo aí. E a pessoa, né? E aí eu falo, ok. Agora, olha para isso que você escreveu do seu marido e reconheça onde você vive a mentira, onde você vive. Ah, não é possível, eu não vivo, eu não minto. Essa é a maior mentira que você pode contar. Todos nós mentimos. Não tem a mentira branca, a mentira grande, a mentira pequena, não tem. Nem cor-de-rosa, nem vermelho, nem azul, não tem. Se alguém fala para você, fulano tá na linha, pega o telefone, você diz, não, fala que eu tô almoçando, fala que eu saí para almoçar, isso é uma mentira. Pode ser deste tamanhinho, só que é um padrão de comportamento, é uma energia que está em você. E aí, como essa energia está em você, você acaba atraindo alguém que minta para você. O Bob Hoffman dizia que nós vivemos os padrões de comportamento negativos de 3 formas. Nós fazemos conosco, fazemos com o outro e armamos ou atraímos pessoas que façam aquilo conosco. Então, por exemplo, crítica. Eu me critico, eu critico o outro e sempre atraio pessoas que me critiquem. Ou então eu dou um jeito para a pessoa me criticar. Sabe quando você faz uma comida e de repente você fala, você gostou? Eu achei que está meio sem sal, não tá? Você abre a porta para o outro criticar. E isso serve para qualquer padrão. Então, por exemplo, a mentira. Se você atrai pessoas que mentem para você, para um pouco para pensar. No que você está mentindo? Às vezes você está mentindo para você. Certamente você está mentindo para você, mentindo para o outro. Não para aquela pessoa necessariamente, entende? Mas você está atraindo pessoas que mintam para você. O fato é, essa energia tá. E quando eu digo energia, gente, não é algo esotérico, não é espiritual, não é disso que eu estou falando. Eu estou falando que nós somos. Por exemplo, quando você diz eu detesto mentira e eu acabo atraindo homens que mentem, é porque você precisa trabalhar dentro de você a mentira. Delonira, eu não estou dizendo que você seja mentirosa, por favor, não interprete dessa maneira, mas o que eu estou querendo te dizer é, se você está vivendo atraindo este tipo de relacionamento, é porque tem a ver com você. Eu poderia dizer a você, porque esse outro, essas pessoas que mentem para você, são pessoas horrorosas, isso não iria te adiantar nada. Agora, quando eu digo para você, olha para você, olha no que você está mentindo, pode ser uma mentirinha desse tamanho, mentirinha deste tamanho, mas olha para você, porque quando você se trabalha, quando você se responsabiliza por ser verdadeira, você vai atrair pessoas que são verdadeiras com você. Agora, existe uma coisa. Eu disse que pela constelação, pela visão sistêmica, nós estamos atrelados a pessoas que vieram, aos nossos ancestrais, que vieram antes de nós. Na constelação, existem 3 leis que regem a visão sistêmica. Uma delas é a lei do pertencimento. Todos têm direito ao pertencimento. Então, por exemplo, eu tive um bisavô, ele era muito mentiroso. Ele era mentiroso, ele teve um caso fora do casamento, ele teve filho fora do casamento, a família excluiu, ele teve que ir embora da cidade, então ninguém fala desse avô. Então, você pode excluir do seu sistema o avô, mas você não exclui aquela dinâmica de mentira, de traição, de infidelidade. Então, isso, se você não incluir o seu bisavô, o que é incluir? Ok, você faz parte. Do jeito que você é, com tudo que você errou, mesmo assim você faz parte do nosso sistema.
da nossa família. Porque senão, você inconscientemente pode ficar ligada a este bisavô que mentiu, e você vai viver essa mesma dinâmica na sua vida, por amor, por fidelidade de alma. A segunda lei da visão sistêmica é a lei da anterioridade, da hierarquia. Quem veio antes tem precedência sobre quem veio depois. Então, os nossos pais vieram antes de nós, os nossos irmãos mais velhos. Se você entra numa empresa, e mesmo que você entre na função de gerente, mas tem subordinados seus que estavam na empresa antes, eles têm precedência sobre você. Isso não significa que eles tenham preferência e que eles não tenham que considerar sua autoridade, não é disso que eu estou falando, mas é um fato. É preciso que você reconheça que eles vieram antes. Portanto, eles contribuíram para o sistema mais do que você até então. A terceira lei é a lei do equilíbrio entre dar e receber. Então, entre os casais, isso é muito importante. Quando tem pessoas que falam assim, o amor é dar por dar. É verdade, o amor é dar por dar. Só que é importante que haja um equilíbrio. Eu dou, o outro recebe, devolve, retribui, e dá um pouco mais, e eu devolvo um pouco mais, e assim os dois vão crescendo. Por quê? Porque se eu dou, vai ficando um degrau muito grande. E aí eu vou me sentir abusada. Puxa vida, eu dou tanto e eu não sou reconhecida. E aquele que recebeu demais fica tão em dívida que acaba indo embora. Veja que tem várias dinâmicas aqui que podem explicar por que do abandono, por que da mentira. Muitas vezes, essa mentira está no teu sistema para incluir alguém que viveu uma mentira lá atrás. Eu vou dar um exemplo meu. A primeira vez que eu fiz a constelação na minha vida, eu tinha uma sensação de não fazer parte. Eu não estava me sentindo abandonada nem rejeitada. Porque um hábito que eu tenho é de checar com a realidade. Então, assim, eu estava uma sensação de não fazer parte, aí eu olhei para todas as áreas da minha vida, nada justificava aquele sentimento. E aí eu fui fazer a constelação pela primeira vez. E a consteladora foi perguntando, a constelação acontece ou com pessoas ou com bonequinhos, tipo assim, bonequinhos assim, ó, mais ou menos. E aí você vai montando o seu sistema, pai, mãe, avós e tal. Quando chegou na minha bisavó, que era italiana, quando eu contei a história da minha bisavó, que eu sabia desde sempre que ela tinha vindo da Itália porque a família não aceitou o casamento. E ela não se sentia parte do Brasil, porque ela nem aprendeu a língua. Quando a consteladora colocou aquela bonequinha e que eu entrei em conexão, é muito louco o que acontece na constelação, porque se forma um campo que a física quântica explica, e naquele momento eu identifiquei, falei, nossa, eu estou sentindo a mesma coisa que a minha bisavó. Ela não se sentia parte da Itália, porque ela tinha saído de lá e não podia mais voltar. E, ao mesmo tempo, ela não se sentia parte do Brasil, tanto que ela não aprendeu a língua. Ou seja, sem ter conhecido a minha bisavó, eu estava vivendo uma dor que era dela. Então, depois que eu fiz a constelação, toda vez que eu passei a sentir muito menos essa sensação, e toda vez que eu sentia, eu me lembrava dela. E, ok, essa dor é sua, pensava comigo, essa dor é sua, vovó, não é minha. Então, eu convido você que está vivendo essa situação, sabe, o dedo podre, na verdade, esse dedo podre pode estar ligado a uma repetição do seu sistema familiar, que pode estar lá atrás. E pode estar lá numa situação que não seja de casal, marido e mulher. Pode ter sido de sócios, pode ter sido de irmãos, né? São várias possibilidades. Acontece muito, Neide, em relacionamentos assim, pelo que você descreveu, de pessoas
estarem se relacionando, mas não estarem se relacionando internamente muito bem com a própria história, não honrando a própria história e com as questões passadas, mas estão em um relacionamento ali meio que pela metade, meio que de costas para o que pode criar em um relacionamento. E é triste, mas tem algumas pessoas que, dentro de um relacionamento, entram numa dinâmica de culpabilização, do tipo, a culpa é sua, e quando começa a ver, dentro da história do relacionamento, as duas pessoas, o casal, está nessa mesma dinâmica. Um apontando o dedo para o outro, a culpa é sua. Isso é uma grande armadilha. É uma grande armadilha que as pessoas começam a falar, puxa, como eu saio disso? Como eu me liberto desse tipo de dinâmica em que as coisas parecem que não tem mais solução e a pessoa esquece de olhar para essa falta de percepção do a culpa é sua, a pessoa fica apontando para o outro. Como sai desse tipo de questão? A pessoa que... Quem se identifica com o que eu estou falando agora e já disse alguma vez no relacionamento, ou fica pensando, a culpa é dele, a culpa é dela, se não fosse ele feito Quem isso... se identifica? Quem se identifica, coloca no chat aí. E como sai desse tipo de responsabilização? Olha, existe algo que se chama, Alex, triângulo dramático. No triângulo dramático, imagine um triângulo, tá? Que aqui embaixo tem a vítima. A vítima que fala, eu sou a vítima, eu sou inocente, a culpa é dele, a culpa é do outro, porque ele tinha que ser bom, ele tinha que ser perfeito, ele tinha que me salvar, ele tinha que me dar aquilo que vai me fazer feliz. E quando eu entro nesse vértice do triângulo, quando eu entro na vítima e culpo o outro, eu estou focando no problema. E eu estou deixando de assumir a minha responsabilidade naquilo que está acontecendo. Gente, uma relação a dois é 50% de cada um. E isso é inegociável. Ah, não concordo, porque o meu marido é que é o culpado, porque eu sou uma santa, o meu marido é que faz, o meu marido é que... Não. O relacionamento é 50% de cada um. Você é responsável por 100% da sua metade. E o seu marido é responsável por 100% da metade dele. Estou falando marido, mas serve para o marido, para a esposa, enfim. É meio a meio. E outra coisa, quando você fica com o dedo apontado, você entra num triângulo em que um vértice é da vítima, o outro vértice é do acusador, daí você fica apontando para o outro, a culpa é sua, e aí, quando você entra nesse vértice aqui do acusador, pensa comigo, quem é que define o que é certo e o que é errado? É você. O outro é o culpado, porque ele tinha que fazer isso, porque isto é o correto, isto é o bom, ele é o mal, você entende? Você dita as leis e fica com o dedo apontado. E você, muitas vezes, entra na posição de salvadora, ou de salvador, né? Você que está me ouvindo, vai fazendo essa conexão. De quantas vezes você entra nesse triângulo em que você ou está na vítima, ou está no acusador do outro, ou está no salvador. Buscando um salvador, cobrando que o outro te salve e que te dê aquilo que você quer. Se ele não dá, você vai e entra no acusador e fica com o dedo apontado para o outro. E isso você fica gravitacionando em torno do problema. A questão é que com esse seu triângulo, você vai convidar o outro a vir com o triângulo dele. Porque o outro vai viver no triângulo dele, ele vai dizer, o quê? Eu sou a vítima. Ela que está errada porque ela fez isso. E o certo, o correto seria isso. Ou seja, o outro também está querendo que a mulher fosse a salvadora. Entende? Ou o problema às vezes está tão grande que você acaba virando salvador, você vai cuidar da vida dos outros, sabe? O teu problema você não consegue resolver, você vai
para fora. De qualquer maneira, você está num dos vértices do triângulo. Então, o Alex perguntou, qual é a saída? Como é que faz para sair disso? Para. Deliberadamente, exercendo a sua vontade. Para. Recolhe o dedo. Mas você não conhece o meu marido, Neide, ele é um horror. Uhum. Você quer ter razão ou você quer ser feliz? Você quer ter razão ou você quer resolver o problema e ir em direção à solução? Pensa numa coisa, a solução está onde o problema não está. Você ficar apontando o seu dedo para o outro vai fazer você ficar no problema. E você vai ficar girando em torno do problema e você vai solucionar, entre aspas, temporariamente um problema, vai entrar outro. Por quê? Porque você não sai dos 3 vértices. Ou da vítima, ou do acusador, ou do salvador. Então, tem que ser algo deliberado. Eu quero sair disso. Eu quero ser feliz. Eu quero viver bem com esta pessoa, com esse marido ou com esta mulher, com essa pessoa que eu amo. Por que eu não consigo? Não é assim? Por que eu não consigo viver bem com a pessoa que eu amo? Por quê? Porque você fica olhando para fora e não se responsabilizando pela sua parte no relacionamento. E a sua parte tem a ver com a sua história. A sua parte tem a ver com o seu sistema. A sua parte tem a ver com o que você viveu na sua infância com pai e mãe. Sinto muito. Ah, mas e o meu marido? O teu marido tem a ver com a história dele, com a história da infância dele, com a história dos ancestrais dele. E se você ficar olhando para ele, você não vai solucionar, você não vai transformar o seu relacionamento. Olha, no dia 23 de novembro agora, eu vou fazer um curso prático de comunicação não violenta. Eu dou uma dica a você. Procure se informar a respeito da comunicação não violenta, que é uma outra técnica que faz com que nós assumamos a responsabilidade pela nossa comunicação, pelo que nós queremos, pelas nossas necessidades, e a partir disso vamos aprender a nos comunicar com o outro, sem ficar com o dedo apontado, sem ficar inferindo, criando respostas sem que o outro tenha dado. Às vezes o outro... Eu tinha um problema muito sério com atraso. E é claro que eu me casei com um homem que era o atraso em pessoa. Quando a gente namorava, teve uma vez ele chegou 45 minutos atrasado. Eu estava maluca, de raiva, de ódio. A gente não ia fazer nada, tudo bem, a gente ia sair para jantar, não tinha problema nenhum. Mas eu fiquei enlouquecida. Ele chegou, ele falou, desculpa, eu me desconectei. Eu comecei a consertar um negócio lá no meu carro e me desconectei. Para mim, aquilo foi... É como se ele estivesse dizendo, você não é importante para mim, um parafuso é mais importante do que você, entende? Eu me senti muito ofendida. Por quê? Porque eu não estava bem. Porque eu estava carente. Você vai me dizer, mas espera aí, 45 minutos, é verdade. Mas hoje, com a visão que eu tenho, ele estava preso à história dele. Eu estava presa à minha. Foi algo desagradável? Foi. Mas eu poderia ter lidado com aquela situação de uma outra maneira. E ter tido uma noite muito melhor do que a que eu tive. De novo eu digo, a minha proposta não é assim, vamos relevar tudo, vamos aceitar tudo. Não. É olhar para aquilo que o outro está fazendo, aquilo que nós estamos vivendo com o outro e trazer para nós. O que isso fala de mim? Porque o que acontece naquela questão do atraso era grave para mim, por quê? Porque dentro do meu sistema, isso era um valor. Para mim, para o meu pai, meu pai era muito firme com o horário. Ele era bagunçado com um monte de coisa, mas com o horário ele tinha um rigor, e esse rigor eu copiei.
Então, para mim, quando o outro chega atrasado, é um caos. Eu tive que trabalhar muito para poder relevar isso, principalmente morando no Brasil, onde as pessoas falam, ah, tá, às 8, 8 vira 8h30, facinho, né? A festa está marcada por 1 hora, começa 1 hora depois. Ou seja, o fato traz para você, recolhe o teu dedo. Ao invés de ficar fazendo o inventário da culpa do outro, traz para você e veja como é que você está colaborando, onde você está fazendo aquela mesma coisa e o que você quer desse relacionamento. Qual é a sua necessidade que não está sendo atendida? Por isso, as coisas ficam gigantes dentro de você. De uma certa forma, eu estou dizendo para você, o autoconhecimento é fundamental para que nós tenhamos relacionamentos saudáveis. E isso é algo que eu creio de verdade. É uma certeza que eu tenho. Por quê? Porque nos nossos relacionamentos mais próximos, nós vivemos e nós damos o nosso pior. E isso vem da nossa história. Uau! Profundo, e tem várias pessoas aqui que estão se conectando e falando, nossa, está falando de mim, está falando da minha história. E, na verdade, a história de todos nós, né? Quando a gente passa para observar e olhar com profundidade, a gente começa a entender por que fazemos o que fazemos, porque algumas vezes tem algumas questões ali que a gente entra nesse triângulo dramático e ficamos. Quase como se fossem dois triângulos dramáticos, um relacionando com o outro. E falando de triângulo dramático, a Débora, ela fez uma pergunta aqui que... um recadinho rápido, tá? Compartilhem a live, se agora tira esse tempinho para compartilhar. E também, provavelmente, você conhece alguém que precisa receber essa live, então vai lá, abre o grupo do WhatsApp, abre a mensagem privada e manda a live para a pessoa poder assistir. Olha só a dúvida da Débora. Tem tudo a ver com o que você acabou de falar. Pergunta a ela, por favor. Quando a história é ao contrário, você assume todo o erro e puxa toda a culpa para si próprio. Meu caso. E aí? Você está no triângulo dramático. Você está... Olha que legal. Obrigada por essa pergunta. Porque o triângulo dramático, nós vivemos com o outro e acusamos o outro e vivemos conosco. Então, Débora, o que você está fazendo? Você está se culpando. Você está entrando no vértice do acusador, do autoacusador. Você está se acusando, que você que fez, a culpa é sua. A culpa é sua. Se você não fizesse isso, você é a errada. E aí você cobra de você mesma, que você seja a salvadora que sabe tudo, que faz, que ajuda todo mundo, que é a perfeita. A salvadora é a boa. Né? O acusador é o certo. E a vítima é a inocente. Então você fica se culpando, você fica se acusando e se fazendo de vítima. Fazendo você mesma de vítima de você mesma. Olha que maluco. Loucura pouco é bobagem, né? Dentro da nossa história. E você tá fazendo de você mesma a vítima. E querendo, e colocando o outro no lugar do salvador. Ele é o correto, ele é o certo. E você é a errada, você é a culpada. Veja, nos nossos relacionamentos, não tem certo, não tem o culpado e o inocente. De verdade, não tem. A gente fala do triângulo dramático e uma coisa que, muitas vezes, as pessoas têm muito medo de serem traídas, de serem abandonadas. E esse medo, certamente, vem de uma história da gente com pai e mãe. Você quer ver pessoas que vivem triângulos, fora do dramático, né? Além do dramático, vivem triangulações. Normalmente são crianças, sabe? A menininha do papai ou o menininho da mamãe. Então, é como se na infância tivesse vivido um triângulo entre ele, a mãe e o pai. Ele se tornou o namoradinho da mamãe, né? E o papai era o terceiro,
que ficava meio excluído. Ou a menina era a menininha do papai, e aí ela exclui a mãe. E fica uma relação triangular. E isso, se você viveu isso na sua infância, a probabilidade de você reproduzir isso nos seus relacionamentos é muito grande. É muito grande. Você vai ou viver o triângulo, ou causar o triângulo, ou atrair o triângulo. Pode ser na vida amorosa, pode ser com um amigo, sabe? Sempre ficar incomodada, por exemplo, se a sua amiga tem uma outra amiga, vai sair, vai jantar com uma outra amiga, ou mesmo no seu relacionamento afetivo. Por quê? Porque você aprendeu lá na tua infância que você tem que fazer uma aliança, como a que você fazia com a sua mãe ou com seu pai, e o outro é o terceiro. Então, você vai reproduzir isto nos seus relacionamentos. Então, voltando a Débora, essa questão de você dizer, eu sou a culpada, veja do que você está se culpando e veja quem você está reproduzindo lá na sua infância. Quem é que se culpava, inclusive, né? E muitas vezes, nós olhamos para o nosso companheiro ou para a nossa companheira com o olhar do avô que olhava para a avó. Sabe assim? Por exemplo, na minha família, as mulheres são fortes. E os homens, não é que eles sejam fracos, mas eles não são tão fortes quanto as mulheres. E isso vem de geração a geração. Por quê? Porque são modelos que vêm de lá de trás. Se eu olho, por exemplo, essa minha bisavó que eu mencionei com vocês, eu não a conheci, mas a minha mãe falava dela, ela era uma mulher muito forte. Ela não era forte de ficar brigando, mas ela tinha uma presença, ela tinha uma elegância, ela tinha uma autoridade que a constituía. E essa autoridade vem de mãe para filha. E isso está ligado à nossa história. Neide, fantástico. Eu estou recebendo assim, várias e várias dúvidas aqui que são assim, extremamente relevantes. E aí algumas pessoas podem estar com a seguinte dúvida. Peraí, se eu quiser entrar em contato com a Neide, se eu quiser fazer terapia, se eu quiser um contato mais próximo, se eu quiser fazer algum curso com a Neide, como é que eu faço? Então, passe seus contatos, como entre em contato com você, passa mais detalhes para quem está com essa dúvida também. Olha, com a pandemia, eu acabei ficando mais presente nas redes sociais, né? Então, se você procurar o meu Instagram, Neide Moreira, terapeuta. Hoje eu tenho um site que foi lançado hoje, inclusive, que é www.neide, enfim, né? Moreira.com, não tem BR, tá? É neide-moreira.com. Você pode entrar no meu site, lá tem todos os meus contatos. Você pode mandar dúvidas pelo WhatsApp, você pode mandar dúvidas pelo direct do Instagram, enfim. Você pode marcar uma sessão, você pode marcar enfim, tirar dúvidas pelo WhatsApp, você pode fazer uma sessão de constelação, você pode querer isso, exatamente. Você pode fazer um acompanhamento terapêutico. Eu faço um acompanhamento terapêutico usando várias técnicas, de tudo isso, de toda a minha bagagem, né, ao longo desses anos, mas sempre dentro da visão sistêmica. Então, esse acompanhamento normalmente começa com uma constelação e depois segue com outras técnicas que vão, como eu falei, de toda a bagagem que eu angariei na minha vida. Isso, ó, e aqui ele está colocando os meus contatos. Tem o meu WhatsApp lá, inclusive, você pode mandar mensagens para mim, tá bom? Tá ótimo, Neide, muito obrigado. E antes de encerrar, assim, tem muitas e muitas dúvidas chegando aqui. Eu separei uma dúvida aqui sobre o primeiro passo, que tem pessoas que ficam... Como é que eu vou colocar aqui de novo o Instagram, para quem não anotou, tá? Tá cortando, mas vou colocar daqui a pouquinho de novo. Tem algumas pessoas que ficam, Alexander,
eu quero saber agora, pergunta para a Neide, qual é o primeiro passo para sair desse tipo de situação? Eu estou passando exatamente por isso, deixa eu puxar aqui, que eu coloco na tela para você. E como é que eu saio desse... Qual o primeiro passo para buscar uma cura interior? Interior. Então, isso é muito pessoal. Eu vou dizer qual foi o meu primeiro passo. Eu sempre fiz... na verdade, o meu sonho de criança era ser psicóloga, né? Porque eu resolvi os problemas da minha família, acho que por causa disso eu falei, deixa eu profissionalizar. Mas o fato é que eu não consegui fazer psicologia, porque era tempo integral, enfim, eu acabei me tornando advogada, mas eu sempre busquei um processo terapêutico, sempre. Desde que eu comecei a trabalhar e pude bancar, eu sempre investi em terapia. É uma linguagem que eu acho que contribui para o meu crescimento. Eu comparo ao personal trainer que nos ajuda na parte física. Tudo aquilo que ele vai me mandar fazer fisicamente, eu sei fazer. Se ele passar isso por escrito, eu posso fazer sozinha. Só que, quando eu tenho um personal e tá chovendo, eu vou com chuva e tudo. Eu não deixo para, não, amanhã eu vou, amanhã eu faço, depois eu vou fazer o exercício físico à noite. Não, eu ganho uma responsabilidade maior. Não é que a responsabilidade fique no personal, entende? Mas isso é um incentivo para que eu faça o meu exercício. Então, a terapia, nesse sentido, funciona para mim. Eu acho que o primeiro passo é você começar a olhar para você. Nesse tempo de pandemia, começa a respirar, por exemplo. Sabe, acordou de manhã, fecha os seus olhos, respira. Perceba como é que está o teu corpo, perceba como estão os seus pensamentos, perceba que sentimento você tem, perceba o que diz a sua intuição. É uma prática que demora 3 minutos, quando muito, e pode fazer toda a diferença. Por quê? Porque daí você vai aprendendo a se ouvir. Começa a ouvir o seu corpo. Seu coração está disparado, você está transpirando. Veja o que você está sentindo. O nosso corpo denuncia as nossas emoções. Você já reparou que às vezes você está morrendo de raiva de alguém e aí você chega e fala: oi, tudo bem? Ah, que bom que você chegou. Por dentro você está morrendo de raiva. Essa raiva, o teu corpo, o teu olhar, a tua fala vai denunciar. Então, começa a prestar atenção em você. E se fizer sentido para você, tenha boas leituras, sabe? Assista bons filmes, busque uma terapia se isso fizer sentido. E, sei lá, eu acho que o caminho é voltar para dentro, é se examinar e assumir a responsabilidade pela sua própria vida, para que você seja a pessoa que você quer que o outro seja, para te fazer feliz. Seja você a pessoa a se fazer feliz. E aí você vai poder estar lado a lado com o outro que também é feliz e que também está a fim de construir. E só um último recado, gente, vocês falam sobre relacionamento. O relacionamento é uma construção. Cuide de você. Reconheça que existe o outro. E juntos, vocês vão construir uma relação, que é um terceiro ente, que não se confunde nem com você, nem com ele. Chega de falar. Alex, desculpe, eu falo a beça. Perfeito, perfeito. Pode falar à vontade. Estamos adorando, tá? Todo mundo está fazendo vários comentários aqui. Eu gostaria de colocar o comentário de todo mundo, fui colocando aqui para compartilhar com você também. Incrível, e eu gostei muito da sua fala agora, seja o primeiro, seja a primeira a se fazer feliz, porque algumas pessoas entram em um relacionamento com a dinâmica extremamente tóxica de eu quero que ele, que ela me faça feliz, e a pessoa está ali completamente infeliz e coloca toda a possibilidade de sentir-se feliz nas mãos do outro. E aí quando essa pessoa faz algo ou deixa de fazer algo, é como se a pessoa tivesse puxado o tapete ou tirado do chão. A pessoa fala, estou sem chão porque ele, ela fez isso. E essa dinâmica de não se fazer feliz, não se mimar, não se cuidar,
ela faz com que a pessoa entre em um relacionamento com muitas carências, muitos buracos emocionais ali a serem preenchidos, e o preço disso é extremamente caro, né? Acaba ali criando um relacionamento que não é saudável. Sim. Neide, obrigado, de verdade. Eu vou colocar aqui de novo, as pessoas perguntando como é que eu faço para seguir a Neide, aqui ó, o Instagram dela. Instagram, Neide Moreira, _, aquele tracinho embaixo, terapeuta, e o site da Neide, vou colocar aqui para vocês, Neide, tracinho, não é um underline, né? Tracinho, moreira.com, ok? Neide, para quem chegou pela metade, pegou assim pela metade, nem entendeu muito, o que você gostaria de dizer assim para fechar esse nosso bate-papo de hoje, essa aula maravilhosa que tivemos hoje? O que seria assim, digamos, aquela dica de ouro, assim, para quem chegou pela metade, aquela pessoa que está assim, caramba, estou precisando muito ouvir isso, vou assistir a live do início, qual seria assim algo que a pessoa pode de imediato já pegar assim e falar, não, agora eu vou olhar para a minha vida, para os meus relacionamentos de modo diferente. Eu vou entender que o que faz alguém perder o interesse, às vezes a pessoa me abandonar, é isso aqui. Antes da pessoa te abandonar, quem se abandonou foi você. Então, que você possa se dar aquilo que você está buscando fora. Que você possa mudar o seu olhar e olhar para dentro. E viver a autocompaixão, que é muito diferente da autoestima. Na autoestima, você fica se dando notas, fica se comparando e você fica com a autoestima lá em cima quando você faz uma coisa legal e com a autoestima lá embaixo quando você erra. Não. Comece a praticar a autocompaixão, a se olhar e se aceitar do jeito que você é. Não significa não assumir os seus erros. Não, eu errei, ok, eu vou pedir perdão. Eu quebrei, eu vou consertar. Eu vou corrigir aquilo que eu fiz, mas com respeito por mim mesma. Porque se você tiver respeito por você, se você se aceitar, você vai ter aceitação externa e você vai reconhecer a aceitação externa. Se você não se dá amor, você não vai reconhecer o amor que vem de fora. Eu acho que é isso que eu poderia dizer. Gente, eu tenho vontade de dizer muitas coisas e o meu desejo é que você seja feliz. O meu desejo é que você seja feliz com você, por você e para você. Eu acho que é isso que eu tinha para dizer, Alex. Neide, muito, muito obrigado primeiro por ter aceito o convite, ter honrado a gente aqui com a sua presença, foi incrível. E eu quero deixar as portas abertas para que você volte outra vez e que fale mais e mais e mais, porque realmente tem o que a gente viu hoje, assim, as pessoas precisam entender com mais profundidade, praticar, viver com mais profundidade, que a gente conversou aqui hoje, e tem muito mais para a gente poder se aprofundar. Então, as portas estão abertas para você voltar sempre que quiser e compartilhar o seu conhecimento com a gente, tá? Muito, muito obrigado mesmo, foi uma honra. Muito obrigada, foi uma honra para mim, muito obrigada pelo seu convite, e eu estou sempre à disposição. Boa noite para todos e muito obrigada pela presença de vocês. Olha, eu não vi nada, porque estar aqui é um desafio, sabia? Obrigado. Bom, espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham curtido essa aula especial, essa live maravilhosa que tivemos hoje com a Neide Moreira, e que vocês compartilhem. Compartilhe provavelmente você conhece uma dúzia de pessoas ou mais, né, que precisam ter essa conversa que tivemos aqui. E lembre-se de curtir, compartilhar e se inscrever no canal para que você consiga acompanhar também outras lives, e com certeza trarei a Neide novamente aqui para a gente se aprofundar, tá bom? Então, muito, muito obrigado, um grande abraço para vocês e nos vemos em breve nos próximos vídeos, conteúdos, aulas ao vivo. Um grande abraço e até a próxima. Tchau, tchau para vocês.